Nesse nosso caso de hoje, eu já digo pra vocês que é um caso muito bizarro, em que até os policiais ali que estavam envolvidos ficaram bem chocados com o que eles descobriram dentro dessa casa. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês, casos criminais, casos de mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like, compartilha esse vídeo, que isso é muito importante. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Virginia McCullough nasceu em outubro de 1987, filha do casal John e Lois. Ela foi a quinta filha deles e a última. Jean, como era chamada por sua família, foi descrita como excêntrica e um pouco reclusa. Mesmo quando ficou mais velha, ela nunca acompanhou as tendências modernas. Ela gostava de se vestir como na década de 50. Mais tarde, ela foi diagnosticada com autismo. A família vivia em um pequeno bairro da Great Meadow, em Essex, na Inglaterra. O local tem uma população que nem chega a 15 mil pessoas. Eles eram descritos como de classe média, com John trabalhando como consultor antes de conseguir um emprego como professor de estudos de negócios em uma universidade local. Infelizmente, a dinâmica familiar às vezes era bem complicada e cheia de problemas de saúde mental. Assim como sua filha, John também foi diagnosticado como autista em algum momento. Ele ansiava por estrutura e foi descrito como um homem que seguia sua rotina e colocava seu trabalho acima de tudo. A rigidez de sua vida o deixou se sentindo sobrecarregado, e ele frequentemente recorria ao álcool. A esposa de John, Lois, também teve suas lutas. Ela tinha medo excessivo de germes, embora nunca tenha sido oficialmente diagnosticada, certamente exibia traços de transtorno obsessivo-compulsivo. Ela mantinha sua casa extremamente limpa. Tudo que tinha dentro da casa tinha que estar em seu devido lugar. Então a gente imagina uma casa com 5 crianças e a gente sabe que criança faz bagunça e essas coisas, mas naquela casa não podia ter bagunça, não podia ter sujeira, nada. A Lois também sofria de agorafobia, que é o medo de sair de dentro de casa, de estar em locais públicos. Então é claro que ela passava a maior parte do tempo em casa limpando, que piorava, é claro, ainda mais essas duas fobias. Os filhos de John e Lois, quando cresciam, sofriam com o bullying de seus colegas. John era tão rigoroso que muitas das crianças da vizinhança tinham medo dele. Quando as crianças faziam algo que não deveriam, as punições eram bem pesadas. 4 dos 5 filhos se mudaram assim que puderam, mas a mais nova, Virginia, continuou morando na casa com os pais. Durante sua vida ela teve alguns empregos, mas nunca teve a certeza do que queria fazer. Fora de casa, ela era uma mulher muito generosa, muito amigável. Então ela enchia os vizinhos de presentes, pessoas que ela mal tinha conhecido. E isso às vezes era muito estranho, porque ela mal tinha conhecido a pessoa e já estava, dando vários presentes para aquela pessoa, e até mesmo quem recebia se sentia um pouco estranho, e todos perceberam que ela tinha um comportamento diferente. Ainda mais estranho era como esse comportamento que ela tinha na rua era bem diferente da maneira como ela tratava seus pais em casa. Como ela só trabalhava meio período, fazendo bicos, seu pai lhe dava uma mesada para que ela tivesse dinheiro suficiente para conseguir as coisas que precisava. Mas ainda assim, isso não era o suficiente para ela. Ela começou a roubar de seus pais, fazendo empréstimos em seus nomes sem o consentimento ou conhecimento deles. Quando eles eram contatados pelo banco devido a pagamentos pendentes, Virginia mentia para eles, dizendo que eles deveriam ter sido hackeados e que outra pessoa havia feito esses empréstimos. Virginia desenvolveu um vício em compras e apostas online. Ela simplesmente não conseguia parar de gastar dinheiro. Um dinheiro que nem era dela. Os pais dela continuaram a bancá-la, porque ela continuou a mentir para eles. Ela disse que estava trabalhando para se tornar uma artista e que em breve seria bem paga e poderia pagá-los de volta. Mas isso não era verdade. Virginia não tinha intenção de fazer isso. Ela disse a eles que estava trabalhando em um período integral, mas isso não era verdade.
Embora parecesse que ela tinha uma boa vida, a dívida acumulada estava afetando Virginia e ela sabia que não conseguiria continuar roubando de seus pais sem ser pega. Em março de 2019, ela começou a pensar em matar sua mãe e seu pai. Virginia começou a coletar grandes quantidades de medicamento prescritos que ela poderia usar para envenená-los. E então, em junho de 2019, ela decidiu que era hora de seguir com seu plano. Ela então fez um teste com o próprio pai. Ela deu a ele uma bebida cheia de medicações esmagadas para ver que dano isso causaria a ele. O objetivo era dar a eles medicamento suficiente para matá-los, mas se isso não funcionasse, ela não se importava de usar uma faca. Na primeira tentativa, John não morreu, mas ela não desistiu. Em 17 de junho, Virginia fez para sua mãe e seu pai uma bebida misturada com uma combinação potente de medicamentos prescritos e os colocou em suas camas para dormir naquela noite. Na manhã seguinte, ela encontrou seu pai morto na cama, enquanto sua mãe ainda estava viva. Sua mãe era fisicamente menor do que o pai, então ela colocou menos remédios em sua bebida. Mas sua mãe nem tomou a bebida naquela noite, então foi por isso que não aconteceu nada com ela. Preocupada que sua mãe de alguma forma a denunciasse por matar seu pai, ela decidiu que sua mãe tinha que morrer. Enquanto Lois estava na cama, ouvindo rádio com seus fones de ouvido, Virginia pegou um par de luvas e um martelo. Ela então começou a bater na cabeça da mãe com o martelo. Quando Virginia percebeu que o martelo estava sujando muito o quarto, ela foi até a cozinha e pegou uma faca. Quando sua mãe morreu, ela disse: "Sinto muito." Lois foi 8 vezes e sofreu ferimentos graves, tentando se defender da própria filha. Durante o ataque, ela acabou machucando a mão e foi no médico para verificar o ferimento. Ela disse a ele que havia se machucado cortando vegetais. E o médico não se preocupou muito com isso, não achou estranho. Então, ela foi ao shopping e usou o cartão do pai para comprar luvas de plástico e sacos de dormir, que ela usaria para esconder o corpo do pai. No dia seguinte, Virginia pediu um novo cartão de crédito em nome de sua mãe e saiu às compras, comprando roupas e joias novas. Ela mal teve tempo para pensar em seus pais, agora que tinha acesso a todo o dinheiro deles. Depois de um tempo, ela pensou que tinha que esconder os corpos dos pais, senão ela poderia ser pega. Então, ela pegou alguns sacos de dormir, enrolou o corpo de sua mãe e colocou dentro de um guarda-roupa que tinha no quarto dela. E depois fechou com fita adesiva e deixou ali mesmo. Já com o pai foi um pouquinho diferente. Ela fez meio que um túmulo improvisado, colocou o corpo do pai e por cima colocou algumas pinturas, alguns quadros que tinha espalhado pela casa, colocou ali papelão, várias coisas para esconder que o corpo do pai estava ali. Mas mesmo assim, o corpo dele também ficou dentro da casa, assim como o de sua mãe. Agora ela precisava mandar mensagens falsas para seus irmãos e parentes para ninguém desconfiar de nada. Em uma dessas mensagens, ela mandou o seguinte: "Seu pai e eu estamos na praia, em Hampton, esta semana." Fingindo ser sua mãe, ela mandou para um de seus irmãos. Ao longo dos 4 anos seguintes, houve muitas mensagens como essas, em que Virginia fingia ser sua mãe ou seu pai. Ela cancelou encontros familiares e visitas, frequentemente dizendo a médicos e parentes que seus pais estavam doentes, de férias ou em viagens longas. Virginia fez 185 ligações para o consultório que seus pais frequentavam, incluindo ligações nas quais ela fingiu ser a própria mãe. Durante os feriados e aniversários, ela comprava alguns cartões para enviar em seus nomes. Logo depois, o país ficou fechado por causa do Covid por um tempo bem significativo, o que, é claro, tornou mais fácil para ela manter os corpos dos pais escondidos, sem que ninguém percebesse que tinha alguma coisa errada. E, é claro, ela não parou de gastar o dinheiro deles. Entre 1º de junho de 2018 e 14 de setembro de 2023, ela gastou mais de 20 mil libras em jogos online. Virginia não estava se escondendo enquanto gastava descaradamente esse dinheiro. Ela estava mais ativa em sua vizinhança do que nunca.
Ela ia na casa dos vizinhos várias vezes, dava presentes para eles. Teve até uma das vizinhas que era uma senhora que ela queria muito a atenção dessa vizinha. Então sempre que possível ela ia na casa dela, dava presentes. Quando a vizinha não estava em casa, ela deixava ali um pacote, alguma coisa. E o mais bizarro de tudo é que a Virginia pegava pertences de seus pais e dava para as pessoas. Só que ninguém podia imaginar que aqueles pertences eram dos pais dela, que já estavam mortos dentro da casa. E seu comportamento estranho não parou por aí. Em 2023, ela começou a fingir que estava grávida. Ela usava roupas de grávida e colocou uma barriga falsa. Geralmente as pessoas sabiam que ela estava fingindo, mas ninguém queria denunciá-la. A comunidade meio que sentiu que havia algo errado com ela e que ela só precisava de ajuda. Ela queria atenção e uma vez chamou a polícia para dizer que tinha sido agredida. Os policiais entraram em sua casa sem saber que os corpos de seus pais estavam escondidos lá. Paul Hastings, o homem que trabalhava em um mercado que ficava perto de sua casa, ficou preocupado quando Lois e John pararam de ir ao mercado. Mas Virginia então lhe disse que seus pais não estavam mais morando na área. Finalmente, preocupações com o bem-estar de Lois e John foram levantadas em setembro de 2023. Quando o médico do casal ficou preocupado. O médico não viu o casal há muito tempo e notou que John não havia pegado suas medicações e não tinha comparecido às consultas agendadas. Logo depois, a polícia foi envolvida no caso. Uma investigação de pessoas desaparecidas foi iniciada. A polícia ligou para a casa do casal e a Virginia atendeu. O policial pediu para falar com John ou Lois, mas ela disse que eles estavam viajando. E a polícia não acreditou nisso. Devido às suspeitas dos policiais, o caso foi considerado um inquérito de assassinato, e a polícia executou o mandado para entrar e revistar a casa da família. No dia 15 de setembro de 2023, a polícia de Essex invadiu a porta dos fundos da propriedade e imediatamente localizou Virginia McCalla, de 36 anos. Ela estava muito calma e, de uma forma bem educada, confessou o crime. Ela disse aos policiais que havia assassinado seus pais e os instruiu sobre onde encontrariam os corpos escondidos. Em um ponto, ela até disse a eles: "Anime-se, pelo menos você pegou o cara mal. Eu sei que não pareço 100% mal." No one in here at the moment. Hold on. The police. Got it. Stay where you are. Stay where you are. Show me Stay where you are. Show your hands. You there? Jenny. Yep. Jenny. Yeah. Oh. My dad's body's in there. Right. Okay. Yep. Okay. Obviously, I'll What about say, your mum? A little bit more complicated. Okay. That's why I said, can I go upstairs and show Right. you? Can you If explain wanna it to us, bring please? Because officers, we're trying to preserve this. It's now going to be seen, so we need to preserve this the best we can. So I don't want you to have you walking up there. All right? Because that's for your well-being as well as ours. Oh no! Up. Okay. Up. So what? Thank you. Where Can I grab some will we hairbands find your mum? as well, if possible? Where will we find your mum? Okay, so upstairs there are about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed at the back, next to the sink. That's the second one. Agora na delegacia, Virginia continuou a dar detalhes sobre o que havia feito com os pais. Ela disse a eles onde encontrar o martelo e a faca que havia usado no crime e observou que ainda tinha sangue neles. Virginia aceitou 2 acusações de assassinato em 4 de junho de 2024 e foi colocada sob custódia antes da sentença. Quando Virginia foi a julgamento, ela alegou que estava deprimida e se sentia presa pelos pais, que precisava se afastar deles e sentia que essa era a única maneira. Um relatório sugeriu que ela tinha uma escolha entre viver com os pais ou matá-los. Mas olhando para todas as evidências, ficou claro que ela matou os pais porque queria ficar com o dinheiro deles. Os promotores solicitaram que uma ordem de prisão perpétua fosse imposta a ela, em vez de conceder uma pena mínima de prisão como parte de uma sentença perpétua. O advogado de acusação disse: esses foram claramente assassinatos premeditados. Havia um plano B se o plano A não funcionasse. Ela deu ao pai um coquetel de seus medicamentos prescritos triturados em uma bebida que ela o fez tomar.
ela o deixou para morrer em seu quarto quando foi dormir em sua cama. Ela sedou a mãe com um coquetel menos forte. Eles continuaram dizendo que Virginia atacou fatalmente sua mãe na manhã seguinte. Eles completaram: este foi o encerramento do seu plano que começou em março de 2019. Durante toda a sentença, Virginia olhou para o chão sem emoção. Foi somente quando o tribunal ouviu novamente sua entrevista original com a polícia que ela começou a chorar. Na entrevista policial, ela disse: ela parecia tão inocente, ela estava apenas sentada ali ouvindo seu rádio. Eu fui lá 3 vezes para criar coragem, mas eu sabia que tinha que fazer isso e não podia hesitar. Ela estava apenas me encarando, incrédula. A acusação prosseguiu dizendo: a réia estava ativamente envolvida em fraude e enganou seus pais antes do assassinato. O tribunal ouviu como ela fez grandes dívidas em seus cartões em nome de seus pais e após a morte deles, ela continuou a gastar suas pensões. Um total de mais de 130 mil libras desse valor veio de suas pensões, com mais de 8 mil libras debitados de seus cartões de crédito. Declarações de seus irmãos foram lidas para o tribunal. Um irmão disse: suas mentiras sobre as ações dos nossos pais e seus paradeiros mostrava que para você eles não tinham valor. Você deixou um buraco no meu coração para sempre, e um pedaço de mim morreu com eles, no dia que você tirou eles de nós. Para mim, essa situação é literalmente um pesadelo vivo, do qual nunca vou acordar. Fomos cruelmente roubados de memórias e laços mais amorosos com nossa mãe e o nosso pai, por muitos anos. Como Virginia ousa nos roubar essa vida? Tantas mentiras foram contadas para encobrir a verdade horrível de que ela havia assassinado nossa mãe e nosso pai. A defesa, por outro lado, começou dizendo: nada do que eu digo tem a intenção de diminuir a perda de queridos pais, avós e irmãos. Este não é um caso em que uma ordem de vida inteira seja necessária ou justificada. A advogada de defesa disse ao tribunal que Virginia queria que eles soubessem que ela entendia que deveria ser punida pelo que havia feito. A defesa alegou que Virginia não estava usando seu autismo como desculpa por suas ações, mas que, de alguma forma, isso as explicava. Ela disse que Virginia sentia paranoia e se automutilava às vezes, enquanto morava com os pais. A advogada declarou que Virginia reconheceu que havia machucado e prejudicado seus irmãos, a tal ponto que era improvável que eles se recuperassem. Ela acrescentou que Virginia foi cooperativa, observando que ela fez admissões completas dos delitos desde o momento em que a polícia chegou em sua porta. Virginia se declarou culpada pelos assassinatos de seus pais e foi sentenciada à prisão perpétua, com uma pena mínima de 36 anos. O juiz declarou que ela não cumprirá uma ordem de prisão perpétua, citando suas confissões de culpa e admissões à polícia como influências em sua decisão. O juiz também observou que, tendo cumprido algum tempo em prisão preventiva, ela tinha 34 anos e 141 dias até que pudesse ser considerada para a liberdade condicional como parte de sua sentença. Após a sentença, do lado de fora do tribunal, o detetive Rob Kirby, da polícia de Essex, disse: Virginia assassinou seus pais a sangue frio. Suas ações foram consideradas meticulosas e realizadas de forma a esconder o que ela havia feito pelo máximo de tempo possível. Essas foram as ações de alguém que havia se dedicado a planejar e executar o assassinato de seus pais no interesse da autopreservação e ganho pessoal, antes de viver a poucos metros dos corpos de suas 2 vítimas por vários anos. Ao longo do curso de nossa investigação, construímos uma imagem dos vastos níveis de engano, traição e fraude em que ela se envolveu. Foi algo muito chocante. Virginia mentiu sobre quase todos os aspectos de sua vida, mantendo uma farsa para enganar todos próximos a ela e claramente tirando vantagem da boa vontade de seus pais. Ela é uma manipuladora inteligente e hábil que escolheu matar seus pais insensivelmente e sem pensar neles ou naqueles que continuam a sofrer como resultado de sua perda. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente imaginar que ela viveu por 4 anos com os corpos dos pais dentro da casa, isso é realmente muito chocante.
imaginar que ela teve a coragem de fazer aquilo com a própria mãe, que foi muito mais terrível do que a forma como ela matou o pai. Então é um caso horrível mesmo. A polícia nem podia imaginar que ela tinha, né, feito isso. Então foi um caso longo, mas que felizmente foi resolvido e ela recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.